você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Vamos lá, povo de Deus. Diz para mim se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo bem, se não tem nada atrapalhando você a ouvir bem aí o pastor. Você tá me ouvindo bem? Deixa o pastor dar uma limpadinha no óculos dele aqui. Isso. Pronto. Tá ouvindo bem, tá? Olha, povo de Deus, eu vou contar para vocês hoje uma história de um pai e de um filho. E de como às vezes você, perdendo a visão espiritual, a sua comunhão com Deus, como você faz coisas que não era para fazer, você toma atitudes que não era para tomar e acaba trazendo consequências drásticas na tua vida. E também como você, no teu dia a dia, plantar boas sementes nos corações das pessoas, porque a mensagem de hoje é essa: relacionar-se é plantar semente nos corações. Relacionamento no fundo é isso, é uma plantação de sementes em corações. Dependendo da semente que você plantar, o fruto que você colherá trará ou felicidade ou problema para a sua vida. Então perceba como isso é muito sério. Essa matéria que a gente está aprendendo nesses dias, relacionamentos ou como se relacionar com pessoas, é muito sério, porque é uma semeadura. E vocês sabem que a lei da semeadura não falha. O que a gente planta, a gente colhe. Então, essa história começa assim. Na época do rei Saul, que era o rei antes de Davi, eles viviam numa batalha constante contra os filisteus. Os filisteus eram a pedra no sapato. E eles estavam sempre em guerra. Uma certa vez, Jonatas, que era filho de Saul e o grande amigo de Davi, vocês lembram que o pastor pregou sobre a amizade dos dois, Jonatas e Davi? Ele, juntamente com o seu escudeiro, com o rapaz que lhe ajudava, eles conseguem uma grande vitória contra os filisteus. Só os dois. Isso é muito legal, eles colocam o propósito dele nas mãos de Deus. É bom a gente colocar tudo que a gente vai fazer nas mãos de Deus, apresentar a Deus. A primeira coisa em qualquer projeto de vida que você tenha, qualquer plano, é pedir que Deus tome a frente, que Deus esteja debaixo da vontade dele. Então, eles colocam aquele plano deles debaixo da direção de Deus e pedem uma resposta e Deus dá. E quando Deus dá, eles vão em frente. E eles conseguem derrotar os filisteus, assim, só 2 homens, de uma maneira tremenda. E aí, quando o rei percebe que os filisteus estão agitados, tem alguma coisa acontecendo, ele percebe que é aquele o momento dele atacar o rei, o pai de Jonatas, mas ele não sabia que tinha sido Jonatas que tinha ido lá sozinho atacar os filisteus. Ele então ordena aos soldados que vá lá guerrear, vamos destruir os inimigos. Só que Saul, ele tinha uma falta de sabedoria tremenda
e uma dificuldade tremenda de relacionamento, povo de Deus. Porque Saul era aquele camarada que ele fez uma escolha. Na vida você pode escolher duas coisas: ser temido ou ser amado. E Saul escolheu mais o ser temido. Ele agia mais assim pelo impulso, pelo poder da autoridade. Ele era o rei e tal, e ele tomava certas decisões assim muito autoritárias e colocava até Deus na história, como foi esse o caso. Eles estavam numa batalha, olha que falta de sabedoria, e ele faz um voto com Deus. Olha o voto: que quem comesse antes da guerra terminar iria morrer. Esse é o voto tolo que ele faz. Qualquer um que comer qualquer coisa até eu exterminar todos os inimigos morre. Aí o povo começou a lutar, e no meio, isso não é uma coisa de 10 minutos, 20, isso é o dia inteiro. Você ali lutando, o povo ficou com fome, mas não podia comer, tinham medo daquela maldição que Saul tinha lançado, aquilo. Nisso, Jonatas, seu filho, está voltando para se juntar a eles, só que Jonatas não ouviu aquilo, Jonatas não sabia o que o pai tinha falado. E aí no meio da batalha eles chegam num local, numas árvores onde tem favos de mel. Aí Jonatas estende a sua vara, o seu cajado, e molha no favo de mel, pega e come aquele mel e sente as energias dele voltando, porque ele estava fraco também, e aí tal, tem mais forças para lutar. Mas aí, por causa disso que Jonatas fez, aí as coisas começam a dar errado, porque o outro tinha feito um voto maluco. E aí eles vão consultar a Deus, chamam o sacerdote para consultar do porquê que as coisas estão dando errado. O que está dando errado? Quem fez alguma coisa errada? Quem quebrou algum voto que foi feito? E aí, naquelas consultas, acabaram chegando a Jonatas. E aí acontece isso aqui que eu vou contar para vocês. Olha só, olha a leitura que eu vou contar para vocês aqui, tá? Presta atenção. Saul pergunta, isso é Saul, pai de Jonatas, falando: diga-me o que você fez. Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue. Olha só, povo de Deus, quando a pessoa ela não tem sabedoria, ela sai colocando Deus em qualquer coisa, até numa loucura, né? Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Tá vendo, povo de Deus? O que é, primeiro, falta de sabedoria. Às vezes, mãe, às vezes, pai, o seu filho, veja bem, eu não estou culpando ninguém, o seu filho hoje está na bebida, está numa vida errada, está numa vida torta, porque você não teve sabedoria ao lidar com ele. Talvez você tenha agido como Saul. Olha que maneira estúpida, que maneira grosseira. Eu não tenho nem adjetivos para dar nesse relacionamento do pai com o filho. E o pior, ainda coloca Deus na história. Por que tem muitos filhos de crentes afastados, povo de Deus?
Por que tem muitos filhos de crentes que não querem mais nada com Deus? Porque viram o pai, a mãe, fazendo coisas absurdas e colocando Deus no meio. Estou enganado? Viram muitas vezes o pai e a mãe falando das coisas de Deus, indo para a igreja, com a Bíblia na mão, cantando, pregando, mas em casa viam que aquele pai e aquela mãe não viviam aquilo que falava, mas queriam cobrar do filho ou da filha um comportamento exemplar que eles não mostravam para os filhos. Por favor, Deus está falando aqui nesse momento. Tem alguém aqui ouvindo? Sim ou não? Então, olha só. Olha que coisa. Às vezes, nós mesmos causamos os problemas dentro da nossa casa. Esse aqui é um típico exemplo de problema familiar, onde o pai não consegue se relacionar com o filho. Onde, usando o nome de Deus, o pai diz: Deus me castigue se você não morrer. Eu pergunto, povo de Deus, assim como o pai pergunta a você que é pai, pergunta a você que é mãe, será que pode existir um castigo maior para um pai do que perder o filho? Será que existe? Será que pode haver uma punição, algo pior para um pai do que ter que enterrar o filho? Que castigo poderia vir de Deus maior do que você ver o seu filho morrer? E o pior, seu filho morrer inocente, por sua causa, que é pior, né? Porque ali era por causa de Saul. Quando o Espírito do Senhor está usando o pastor para falar aqui para você que relacionamento é a mola mestre, a engrenagem principal da sua felicidade, tenha certeza do que eu estou falando. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Uma atitude tola de Saul colocou a vida do filho dele em risco. E o pior de tudo, ele está fazendo isso achando que está agradando a Deus. Às vezes, mãe, você pode estar tratando mal o seu filho em nome de Deus. Como assim, pastor? Não, porque isso, porque Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, porque isso não agrada a Deus. E aí você é uma pessoa muito bruta, muito ignorante, desculpe dizer, muito estúpida. E aí seu filho quer ver uma mãe, seu filho quer ver um pai, mas aí ele vê um fanático religioso. E ele não quer um fanático como pai, ele não quer uma fanática como mãe, ele quer uma mãe. Então, é muito importante você refletir sobre isso. Porque o que a gente vai aprender agora, se dependesse desse pai, o filho tinha morrido. E a gente vai ver agora a importância de você semear boas sementes no seu dia a dia, que isso pode salvar a sua vida. Veja bem, se dependesse do pai, o filho tinha morrido. E ainda em nome de Deus, Deus me castigue. Mas olha o que vai acontecer. Presta atenção nessa
palavra aqui que o pastor vai ler agora, olha que interessante para você entender, povo de Deus, sobre relacionamentos. Porém, o povo disse a Saul: como é que Jonas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel. Olha o povo de Deus, nada disso. Meu Deus, eu fico arrepiado, povo. Nada disso. Agora o povo também invoca o Senhor. Olha só. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso. Ou seja, Deus não quer isso não, isso aí não é de Deus não. Olha que lindo. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. É muito forte isso, povo de Deus. Meu pai, se você não abriu a mente agora, não entendeu, não pegou esse espírito, é porque você deve estar dormindo. Saul vem e diz assim: não, porque que Deus me castigue, é Deus, você vai ter que morrer porque pecou, porque... Aí o povo diz: nada. Só que a gente está falando, povo, de um rei e o povo. A gente não está falando de duas pessoas iguais. O povo jamais desafia o rei. Jamais. Se o rei, imagina só, está a ponto de matar o seu próprio filho porque desobedeceu uma ordem, imagine o povo, imagine quem não é filho. Mas ali, para defender uma pessoa que eles gostavam, olha só, para defender uma pessoa que eles gostavam, eles desafiaram o rei, ou seja, a morte. Eles desafiaram a morte. Por quê? Porque eles gostavam de Jonatas. Olha a importância de você saber fazer amigos, de você saber se relacionar. Imagine você se Jonatas fosse igual ao pai. Se Jonatas tratasse as pessoas com estupidez, com ignorância, fosse mal educado, nariz empinado, você acha que alguém iria defender a causa dele agora? Às vezes, a gente está numa situação complicada, aí chorando, lamentando, orando, jejuando, Deus me ajuda, porque não soube cultivar boas sementes nos corações das pessoas. Não soube plantar. E relacionamentos é uma plantação. Você está semeando no coração de alguém. Aí eu lhe faço essa pergunta aqui, olha, que semente você anda plantando? Que semente você anda plantando? Olha, todo dia, povo de Deus, tem uma terra na sua frente. Todo dia tem uma terra lidando com você, um coração de alguém. Que semente você está plantando? Oh, aleluia! Que o Espírito Santo fale com você, traga você agora a uma reflexão, a um pensamento, porque pode ser, povo de Deus, que você esteja nesse instante numa situação muito difícil da sua vida, porque você está plantando errado. Veja aqui, a gente vê aqui algo muito importante que eu queria que Deus clareasse. A gente vê aqui o fanatismo religioso do pai e a gente vê o carisma, os bons relacionamentos do filho. O fanatismo religioso está levando à morte. O carinho, o carisma, os bons relacionamentos está salvando uma vida. Por favor, quem está conseguindo pegar essa mensagem hoje aqui? Quem está entendendo?
que às vezes para você salvar seu filho, às vezes para você salvar sua filha, essa mensagem ela é muito forte, é uma mensagem de família, povo de Deus, é uma mensagem poderosa. Às vezes, para você resgatar o carinho do seu filho, de você tirar ele das drogas, tirar ele da vida errada, tirar ele das más companhias, talvez você precise, não é ficar falando de Deus para ele toda hora, talvez o que você precise é mostrar Deus através do seu amor por ele, das suas atitudes por ele. Aprenda isso. Você consegue muito mais com bons exemplos do que com muitas palavras. Mostrar que você o ama, mostrar que é importante, mostrar que você se preocupa, talvez surta mais efeito do que você querer que ele leia a Bíblia ou do que ele te acompanhe para ir para a igreja, à força. Alguém está entendendo? Quem está compreendendo, pastor? Você quer que ele vá com você para a igreja, quer que ele leia a Bíblia, mas ele não vê nada. Agora, olha que lindo, povo de Deus. Eu fico arrepiado quando eu leio isso. O povo desafia o rei. Nada disso. Nada disso. Ninguém toca num fio de cabelo dele. Oh, meu Deus do céu, povo de Deus. Quando você ganha o carinho, quando você ganha a confiança, quando você ganha o coração de uma pessoa, olha, ela luta por você, ela dá vida por você. Quando você consegue, atrair a confiança de alguém, essa pessoa ela se dedica, essa pessoa ela se esforça, essa pessoa ela se entrega. Por quê? Porque você semeou no coração dela. Você plantou no coração dela. Então, olha, eu queria aqui nesse instante dar para vocês alguns exemplos de sementes que você deve semear se você quiser colher frutos de bênção na sua vida. Quais sementes eu preciso aprender a semear? Quais sementes eu percebo que Jonatas ele semeou para que aquele povo defendesse ele assim com unhas e dentes? Sementes que você deve semear, tá bom? Anota aí. Sementes que você deve semear. Primeira semente, povo de Deus. Respeito. Anota aí. Respeito. Trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com respeito. Não seja uma pessoa grosseira, não seja uma pessoa mal educada, não seja uma pessoa altiva. Olhe os outros de cima para baixo. Seja quem for, trate com respeito. Se você tratar com respeito, respeito você terá. Amém? Segunda semente que eu gostaria de colocar aqui para você aprender a semear. Deixa o pastor colocar aqui, perdão aqui. Vamos lá? Vamos lá. Segunda semente. Trate as pessoas com dignidade, povo de Deus. Trate com dignidade. Trate elas como se ela fosse da sua família, o seu filho, sua mãe. Trate com dignidade, trate a pessoa com todas as honras que ela merece, por mais humilde que ela seja. Então, trate com dignidade. Outra semente que você deve semear, muito importante, povo de Deus, bondade. Anota aí, bondade. Seja uma pessoa bondosa com os outros. Não seja uma pessoa maldosa, não seja uma pessoa que trata com ruindade, não seja uma pessoa mesquinha. Quando você olhar uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa que ela tem menos condições que você
e você não usa de misericórdia, não usa de bondade com ela, e essa vida vira, povo de Deus, é um ciclo. Hoje, alguém que está precisando de você, amanhã pode te ajudar. A gente viu ontem isso com José. Ele ajudou o copeiro quando o copeiro estava precisando, e esse copeiro foi quem tirou ele da prisão, foi quem levou ele para Faraó. Às vezes, povo de Deus, tem gente que ela está numa pior nesse momento, está numa pior, a vida às vezes prega umas peças, mas essa pessoa ela pode se levantar, essa pessoa ela pode crescer, essa pessoa ela pode, sabe, se tornar alguém muito importante. E se você, quando ela teve na pior, tratou ela do jeito que eu estou falando para você, ela vai te abençoar, ela vai te tratar do jeito que você tratou ela. Amém? Mais uma semente aqui, olha, anota aí, por favor. Trate as pessoas com paciência, povo de Deus. Isso é muito importante. Não seja aquela pessoa, lá vem fulano, não, fulano só fala isso, toda pessoa mal abrir a boca, você já está sendo grosseira, você já está, quase que eu derrubo aqui o negócio, perdão, você já está maltratando a pessoa, você já está falando, sabe, palavras ásperas. Não faça isso. Seja uma pessoa paciente. Tem gente que tem mais dificuldade de pegar as coisas, tem gente que tem dificuldade de aprender, tem gente que tem dificuldade de muitas coisas. Seja paciente, plante a semente da paciência. Quando você precisar, pessoas terão paciência com você também. E por último, povo de Deus, e muito importante, misericórdia. Trate as pessoas com misericórdia. Não seja uma pessoa que condena, que julga. Faltou misericórdia para Saul. Faltou misericórdia. Jonatas, puxa vida, você errou, meu filho, mas me diz por que você fez isso? Pai, eu fiz porque eu não sabia. Eu não estava aqui quando o Senhor falou, então eu não ouvi o Senhor falar. Olha, povo de Deus, como seria diferente. Olha, povo, o que vocês acham? Eu fiz esse voto, puxa, agora meu filho tem que morrer, mas ele não sabia, e ele fez, puxa, um grande livramento. Vocês acham que ele deve morrer? É claro que o povo ia dizer, não, rei, de jeito nenhum, que é isso? Ele ia ganhar mais com o povo. Mas sabe que certamente começou a ter um burburinho? Que rei é esse que nem o filho ele poupa? Se esse rei não poupa nem o filho, o que ele vai fazer comigo? Alguém está conseguindo entender essa mensagem? Quem está entendendo, povo de Deus? Dá aqui um sinal para o pastor. Olha a mensagem negativa que Saul passou. Olha só, ele não tinha misericórdia. Quando você não tem misericórdia, quando você precisar, não vão ter misericórdia de você. Vão tratar você do mesmo jeito. Aí você vai dizer assim, puxa vida, eu errei, me perdoa, eu errei, me ajuda. Não vão, porque você não foi uma pessoa misericordiosa. Tenha misericórdia. Coloque-se no lugar da pessoa. Aplique, povo de Deus, preste atenção, guarda isso, para a gente encerrar. Anota e nunca mais esqueça, aplique na sua vida algo chamado regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é Mateus 7:12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Olha que forte, porque isso sim é a lei e os profetas. Isso foi Jesus que disse, povo de Deus. Você quer saber o que é a lei? Você quer saber o que é a Bíblia? Você quer saber o que é ser um profeta, um homem de Deus? Quer? Então faça aos outros
o que você gostaria que os outros fizessem com você. Essa, povo de Deus, é a famosa regra de ouro. A lei de ouro. Você tratar os outros como você gostaria que te tratassem. Pergunto para você, o recado que aquele povo deu para Saul foi que estavam satisfeitos ou que eles estavam tratando Jonatas como eles gostariam de ser tratados? Eles estão dizendo, eu não quero ser tratado como você está tratando o seu filho. Eu quero ser tratado como nós estamos tratando o seu filho. Se você plantar boas sementes nos seus relacionamentos, acredite, tem gente que vai lutar por você. E pode ser que no dia mau salvem até a tua vida, te protejam, te guardem, pelo simples fato de você ter plantado boas sementes. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Você compreendeu? A partir de hoje, faça isso. Anota Mateus 7:12. Nunca mais esqueçam a regra de ouro. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Se você partir daí desse princípio, você vai aprender. Digamos que isso aí é o alicerce, é a base de você se relacionar. Você fazer aos outros o que você quer que faça. Se você fizer isso, você vai ter gente lutando por você. Já pensou, povo de Deus, pessoas defendendo tua causa, pessoas batalhando por você? Quando quiserem te fazer mal, alguma pessoa lá e brigar por você, não, você não vai fazer isso, você não vai tocar nele, você não vai tocar nela, você não vai falar isso dele, é meu amigo, é minha amiga, eu não vou aceitar que você fale isso. Oh, meu Pai, que Deus nos ensine, que Deus nos dê condições de ser assim, de plantar boas sementes e conquistar grandes amigos nessa nossa caminhada. Só assim a gente conquista os nossos sonhos. Que Deus nos abençoe, povo de Deus. Que Deus me faça compreender essa mensagem, te faça compreender, porque ela vai te abençoar muito. Amém? Plante boas sementes.